Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Medeia, uma das tragédias mais famosas de Eurípides, grande poeta trágico grego. Pouco se sabe sobre a vida de Eurípides, mas dentre os três maiores poetas trágicos da Grécia Antiga, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, foi a obra de Eurípides que chegou até nós em maior volume. Estima-se que ele tenha escrito em torno de 95 peças, das quais 17 chegaram até nós, dentre elas esta Medeia, que foi escrita em 431 a.C. E o que a gente tem aqui em Medeia? Em Medeia, em resumo, a gente tem a história de uma mulher que é abandonada pelo seu marido e que está sedenta por vingança. Medeia é uma mortal dotada de habilidades de feitiçaria, ela é neta do deus Sol e filha do rei da Cólquida. E tudo vai muito bem ali na sua vidinha até que chega na Cólquida um homem chamado Jasão. E ele chega ali com a missão de tomar para si o velo de ouro que era guardado pela Cólquida, mais especificamente pelo rei da Cólquida, também conhecido como pai de Medeia. E este velo de ouro é a lã de ouro de um carneiro alado. E Jasão precisa desse velo de ouro para que ele possa retomar o trono da Tessália. Só que o que acontece? Medeia se apaixona por Jasão. E por mais que o velo de ouro seja guardado ali sob o reino do pai dela, ela não mede esforços para fazer com que Jasão consiga pegar esse bendito do velo. Então, por exemplo, ela se utiliza do seu conhecimento de feitiçaria para ajudar Jasão a transpor diversos obstáculos para conseguir esse velo de ouro, até que, enfim, ele consegue e aí ela vaza junto com ele. Só que Medeia sabia que o pai dela iria atrás de Jasão. E para que isso não acontecesse, o que Medeia faz? Ela mata seu irmão e não só mata, mas despedaça o irmão dela e espalha as partes dele por aí, porque ela sabia que o pai dela iria atrás dessas partes a fim de juntar todas e promover um funeral digno para o seu herdeiro. Pois é, Medeia não era muito flor que se cheirasse, não. Bem como Jasão, aliás, mas daqui a pouco a gente conversa sobre ele. E ela comete todas essas atrocidades aí a fim de conseguir tempo suficiente para fugir. E essa história de amor já começa muito bem, não é? Mas é isso que eles continuam viajando por aí, cometem uma série de atrocidades, mas até que, enfim, chegam a Corinto. E aí, quando eles chegam a Corinto, eles já têm 2 filhos, 2 rapazes já meio crescidinhos, só que Jasão, em Corinto, se apaixona pela princesa de Corinto. E para casar com essa princesa de Corinto, ele abandona Medeia, que fica transtornada. E é assim que começa a história que a gente acompanha aqui. Na primeira cena, entra a ama, uma criada de Medeia, e explica a situação, expõe ao coro a situação de Medeia, fala que ela está transtornada e que ela tem muito medo do que pode acontecer, porque ela conhecia a índole de Medeia e sabia que ela não ia deixar aquilo barato. Na página 27, ela diz o seguinte: ela, por certo, não refreará a cólera até haver vibrado sobre alguém seus golpes, que os atos dela ao menos sejam praticados contra inimigos e jamais contra os amigos. Em seguida, entra em cena Medeia e expõe toda a sua infelicidade, fala que ela não merece tudo aquilo que está acontecendo com ela sacrificou muito por Jasão, como é que ele faz isso com ela e com os filhos dela. E aí, como se não fosse desgraça suficiente ela já ser abandonada pelo seu amado, chega ali na sua residência Creonte, que era o rei de Corinto, e condena Medeia e seus filhos ao exílio. Ele fica com medo da presença de Medeia ali, acha que ela representa um perigo muito significativo, tanto para ele como para a filha dela, e aí a condena ao exílio. Medeia, porém, tinha muita habilidade com a fala, ela era bastante persuasiva, logo pensa num plano para enfrentar tudo aquilo, e aí pede a Creonte que ele a deixe ficar pelo menos mais um dia ali para ela estruturar toda a sua ida, ir com calma. Ele, meio reticente, cede, e aí Medeia sabe que tem tudo que precisa para que possa seguir em frente com o plano que ela bolou. Depois entra em cena Jasão, sim, ele mesmo. Ele vai ali à procura de Medeia e a responsabiliza pelo exílio, e não só pelo exílio, mas por tudo que aconteceu. Ele fala que tudo que aconteceu era culpa dela, e fala que também não tem porquê ela estar chateada com ele, porque tudo que ele fez foi visando o bem dela e dos filhos deles. Ele diz que só foi se relacionar com a princesa de Corinto, não porque queria uma mulher nova, mas porque ele visou a oportunidade de os filhos dele estarem vinculados à realeza.
Ah, tá, né? Ai, gente, sinceramente, olha, Jazão, certamente nos primeiros boy lixos já retratados na literatura, difícil engolir esse homem. Eu me pergunto se até ele engolia esse discursinho aqui dele. Mas enfim, ele continua lá acusando Medeia e aí começa um quebra-pau, um xingando o outro, aquela baixaria toda. E aí, no fim das contas, Jazão vai embora, mas deixando muito claro que Medeia tá agindo cega pelo ciúme. E a gente consegue ver que não é bem assim. Ela age do jeito que age porque a sua honra é ferida. Depois a gente fala melhor sobre isso. Mas aí depois que Jazão sai, Medeia esfria a cabeça e pensa, Jazão pode ser uma peça importante para que eu concretize o meu plano. E aí logo logo ela bola uma reação, manda chamar Jazão. Quando ele chega, ela se mostra muito arrependida, diz que reconhece que tudo que ele fez foi realmente visando o bem dela e dos filhos, etc. Ela pede perdão a ele, diz que foi realmente muito injusta, e aí ela pede que ele interceda junto ao rei para que pelo menos os filhos dela possam ficar ali em Corinto. Então, ok, ela reconhece que tem de ser exilada, mas queria saber se pelo menos os filhos não poderiam ficar ali. E aí, Jazão, que além de sacana, ainda era trouxa, porque ele nem desconfia dessa mudança súbita de opinião de Medeia, resolve que vai interceder sim junto ao rei. E aí Medeia envia até um presente para a princesa de Corinto, para que ela fique mais sensibilizada e também convença o pai de que os filhos devam ficar ali. Jazão então sai de cena junto aos dois meninos e aí Medeia fica mais tranquila porque sabe que seu plano vai dar certo. Qual que era o plano de Medeia? Qual que foi o resultado dele no fim das contas? Aí vocês vão ter que ler isto aqui para descobrir. E olha, vale a pena. Eu adorei esta peça, foi a minha terceira experiência com teatro grego e sensacional, gostei muito mesmo. Tenho uma crítica a fazer, mas antes de fazer a crítica eu queria falar do que eu gostei aqui nesta peça, para além do enredo que é interessante por si só. A primeira coisa foi como o Eurípides retrata temáticas femininas. Eurípides tornou-se conhecido por colocar a mulher como figura central em boa parte das suas obras. Até recentemente eu comentei aqui no Book Haul, que foi ao ar na quinta, que eu recebi uma outra obra dele chamada As Troianas, que também tem mulheres como protagonistas, e é legal ver como ele retrata já antes de Cristo algumas coisas que demoraram a ser normalizadas na sociedade. Por exemplo, em certo ponto aqui, Medeia deixa muito claro que preferia ir à guerra a ter de ter filhos. Ela expõe também a situação da mulher na sociedade patriarcal, que tem que ser muito submissa ao marido e os sofrimentos que decorrem a partir disso. E eu queria ler até um trecho aqui que me chamou bastante atenção e que está na página 35 desta edição aqui da Zahar. Quando o marido se cansa da vida do lar, ele se afasta para esquecer o tédio de seu coração e busca amigos ou alguém de sua idade. Nós, todavia, é numa criatura só que temos de fixar os olhos. E aí, em seguida, ela fala: melhor seria estar 3 vezes em combates, com escudo e tudo, que parir uma só vez. Outro ponto que eu acho legal aqui é a questão da honra. A Adriana da Silva Duarte, que é professora de letras gregas na USP, faz uma introdução aqui para esta edição da Zahar, e a introdução é ótima. E nessa introdução ela fala como muitos dizem que a mola propulsora para as ações de Medeia é o ciúme, mas ela deixa claro aqui, e a gente consegue ver isso mesmo prestando mais atenção ao longo da tragédia, que a mola propulsora de Medeia é, na verdade, a honra, que era algo muito importante para os gregos. Então, em diversos momentos aqui fica claro que ela está tramando aquela vingança toda, não cega por ciúme, mas sim porque ela não quer virar motivo de chacota, ela não quer ter a sua honra despedaçada frente à sociedade. Outro elemento muito característico dos gregos que é inserido aqui é a valorização do discurso. A Medeia domina a arte da persuasão e é muito legal ver como que isso é desenvolvido aqui. Por exemplo, quando ela vai pedir a Creonte que ele a deixe ficar mais um dia ali, ela diz algo como: você é pai também, você sabe como é. Então toca bem nesse ponto que eles têm em comum para que ele crie empatia com ela e a deixe ficar ali mais um dia,
que no fim das contas realmente acontece. E ela só consegue sucesso nessa empreitada dela porque através do discurso ela conseguiu fazer com que Creonte se colocasse no lugar dela. E também quando ela tá se referindo ao coro, tentando convencer esse coro a ficar do lado dela, apesar do plano dela, que é bastante cruel, ela também se utiliza de algumas técnicas. Então ela fala diretamente para as mulheres, fala: nós mulheres sofremos muito nessa sociedade patriarcal, tá sempre batendo nessa tecla do nós, em tudo que elas têm em comum ali, tudo isso também para gerar empatia, o que é muito importante para que o coro permaneça ao lado dela, mesmo com o plano dela, com altos requintes de crueldade. E agora minha crítica negativa. Em 2 momentos aqui na narrativa, o Eurípides se utiliza de um recurso que eu não gosto, que é o famigerado Deus Ex Machina. Para quem não está familiarizado com o conceito, Deus Ex Machina é quando o autor se utiliza de um recurso preguiçoso, na minha opinião, mas então quando ele se utiliza de um recurso para oferecer um final, um desfecho inesperado para uma obra. Então sabe às vezes quando você está assistindo um filme e aí vem uma solução do nada, assim, nada a ver, que ok, até conclui o que estava acontecendo ali, mas de um jeito muito forçado e inverossímil. Então, é o que acontece aqui. E eu disse 2 vezes, mas agora pensando bem, eu acho que ele se utiliza disso só uma vez, porque o Deus Ex Machina é utilizado somente no desfecho, né, se eu não me engano. Então, ok, ele se utiliza de um Deus Ex Machina, mas no meio da narrativa também aparece um personagem ali do nada para ajudar a Medeia, oferecer auxílio em uma certa situação, e é importante para o plano dela, e também é daquele jeito, né? Coloca ali, do nada o cara aparece e ajuda a Medeia. Enfim, mas no final isso me incomodou bastante, porque acho que é um recurso preguiçoso para finalizar aqui a obra, e não à toa Aristóteles criticava muito Eurípides, porque aparentemente ele se utilizava muito desse recurso do Deus Ex Machina nas suas obras, o que também era visto pelo Aristóteles como algo preguiçoso. Porém, contudo, entretanto, apesar disso, considero que a leitura ainda vale muito a pena. Eu adorei isso aqui, é o tipo de coisa que você lê numa sentada também, porque não só é bem curtinho, mas você não consegue parar de ler, o enredo é muito envolvente. E aliás, aconteceu assim com todas as tragédias que eu li até agora. Esta foi, como eu disse, a minha 3ª experiência com teatro grego e eu adorei, preciso ler mais tragédias. Aliás, a gente tem uma das minhas experiências documentadas aqui, que foi Édipo Rei, de Sófocles. Tem um vídeo aqui bem antiguinho no canal, foi um dos primeiros vídeos. Bem antiguinho não, porque o canal não tem nem 2 anos, né? Mas enfim, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, vou deixar linkado aqui no box de informações. E fica a dica, Medeia, apesar da desgraceira que é isso aqui, vale a pena. Não à toa, aliás, Aristóteles considerava Eurípides o mais trágico dentre os poetas trágicos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever caso você não seja inscrito aqui no canal ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.